Glória a Deus. Que o nosso Deus não livra seus servos de passarem pela cova, mas Ele entra junto e dá vitória. E se não fosse o Senhor que estivesse ali, com Daniel, os leões tinham devorado. Oh, aleluia, mas o Senhor esteve ali e livrou seu servo, e como Ele está aqui também nessa noite, trabalhando, agindo e trazendo bênção para as nossas vidas. Nós queremos convidar agora os irmãos por si em pé, enquanto a irmã vai louvar o Senhor, e logo em seguida, já o pastor Eliseu vai estar trazendo sua palavra de saudação e orando, e o pastor Oswaldo ministrando a palavra de Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Vamos adorar a esse Deus maravilhoso que espera de cada um de nós o verdadeiro louvor. Amém? Aleluia. Grandioso é o teu nome, Senhor. Recebe, ó Deus, o nosso louvor, a nossa adoração. Senhor nosso Deus.
este lugar essa noite, aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Há um bálsamo do Espírito aqui essa noite, contagiando a nossa alma, o nosso coração, contagiando a nossa vida. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o Cordeiro de Deus. Louvado seja o nome do Eterno, daquele que reina, daquele que é vivo, daquele que está sentado no trono. Aleluia. Aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Você que está em casa através do canal de televisão, você internauta, sinta mesmo a presença do mesmo Deus, do mesmo Senhor. Receba a cura, receba o milagre, receba a bênção de Deus esta noite. Aleluia. Uma unção esta noite tremenda, uma unção extraordinária, vivificante, renovação de Deus aqui essa noite. Aleluia, aleluia. Coisa gostosa é a presença de Deus. Aleluia. Oh, maravilha. É uma alegria estar aqui, mais uma vigília. Aleluia. Neste clima espiritual, parece que nós estamos mais próximo do céu essa noite. Aleluia. É uma alegria estar com o pastor presidente, pastor João Seno, nosso pastor presidente da nossa convenção, a sua família, o ministério da igreja. Quero agradecer a Deus pelo conjunto que atendeu o convite, atendeu o chamado do ministério da igreja, a igreja também do setor 12. Agradecer a Deus pela vida dos líderes, dos obreiros das congregações, os irmãos que vieram de ônibus, vieram de carro. Que Deus abençoe e continue abençoando a vida de cada um de vocês. Todos os irmãos que vieram de outros setores também, os pastores. Estamos nessa vigília buscando a presença do Senhor. Vamos ouvir a mensagem pelo nosso companheiro pastor Oswaldo, que nós temos uma estima muito grande por ele e pela forma de que Deus usa ele. Nós vamos aprender mais essa noite através da instrumentalidade do servo de Deus. O Salmo de número 116 e o verso 12 diz: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor agora, na presença de todo o seu povo. Amém. Glória a Deus. Se você puder dar as mãos para o irmão, para a irmã que está ao teu lado. O irmão do pastor Jaime está no hospital há alguns dias já. Os remédios que estão sendo administrados não são mais suficientes para tirar a dor. E ele está debilitado. Eu vi hoje o pastor Jaime, ele vem há dias pedindo oração. E hoje ele estava muito angustiado. As lágrimas corriam no rosto dele. E nós vamos dividir um pouco desta luta agora. Vamos interceder. O pastor Pedrinho esteve lá orando, ungindo. E nós vamos dividir agora. O Senhor vai fazer e cumprir os desígnios de Deus na vida do irmão do pastor Jaime. Quem sabe você também tem alguém que queira lembrar agora. Faz isto diante de Deus. Esta vigília é para nós orar, interceder, clamar agora na presença do Senhor. Senhor Jesus, nós estamos com o coração preparados para ouvir a mensagem. Nesta noite nós já oramos, intercedemos e clamamos. Já foi cantado hinos de louvor, de adoração, de gratidão por todos os benefícios que o Senhor tem feito. Nós estamos com o cálice da salvação em nossas mãos, Senhor. Nós estamos agora de mãos dadas numa corrente de fé, de intercessão, de clamor, de oração, de gemido, de pedido. Estamos dividindo um pouco do sentimento de dor, de luta, de labuta, que a família e que a pessoa do pastor Jaime, junto com seu irmão, no quarto daquele hospital, no Hospital São João Batista,
junto com outros enfermos, junto com outras pessoas que estão lá, com a equipe de médicos, Senhor, que estão fazendo o possível, mas o Senhor pode fazer o impossível. O Senhor pode ir de encontro, dar um alento, dar uma resposta, colocar um ponto final. O Senhor pode responder a oração coletiva do teu povo que faz agora chegar ao teu trono de mãos dadas, Senhor, clamando. Abençoa outras necessidades que estão sendo levadas diante do teu trono hoje. Os nomes de irmãos e irmãs, Senhor, quem sabe estão acamados, adoentados, estão passando pela UTI, passando por um problema, uma dificuldade. Que a tua boa mão alcance com poder e grande glória. Nós oramos confiante, agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos irmãos, vos cumprimento na paz do Senhor Jesus. A Bíblia Sagrada diz: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Eu estava pensando nesse momento, sexta-feira amanhecendo para sábado, o mundo está pecando. A gente passou na vinda de casa para cá, a gente pôde ver o aglomerado de tantos jovens, ali nas conveniências dos postos, nas casas, nas baladas. O Brasil nesse momento, muitas pessoas estão dentro de um terreiro de macumbaria, dentro de centro de macumbaria, jovens correndo de um lado para o outro, ávidos por pecar, por se divertir. Mas quando eu estava olhando para a igreja, eu pude perceber que nem tudo está perdido. Ainda existe um povo que está na brecha, que está intercedendo. Nesta madrugada, meus amados, eu estava observando aqui durante o culto, principalmente agora, quando termina a parte dos louvores que a irmã Fátima vem cantar: Kadosh, Kadosh, Adonai Tsevaot, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Eu pude ver como o Espírito de Deus, ele se envolveu neste clima de adoração, juntamente com a igreja. E eu me convenci de que este ambiente, ele está apropriado para um grande mover de Deus neste lugar. Independentemente de quem quer que esteja à frente dessa tribuna, o Espírito Santo de Deus, ele ainda tem o melhor para nós, até o amém desta reunião. Se eu fosse você nesta noite, ficaria totalmente sintonizado, ligado no trono da glória de Deus, porque tudo pode acontecer neste lugar ainda. Deus não nos reuniu em vão aqui. Não saímos de nossos lares para este lugar apenas para mais um encontro de culto. Deus tem propósitos comigo e com você nesta reunião. Para nós já começou ali na Próspera, hoje no nosso culto de sexta-feira, aonde estava sob a responsabilidade do Círculo de Oração, os Soldados de Cristo, os irmãos, aonde houve um grande mover de Deus. E Deus quer nesta noite estender, continuar derramando da sua glória, porque esta é a vontade de Deus. A vontade de Deus nessa noite realmente é operar de uma forma extraordinária nas nossas vidas. Portanto, não vamos nos dispersar nos nossos pensamentos. Vamos continuar glorificando, porque o ambiente nós preparamos para o Espírito Santo na medida que nós vamos adorando, glorificando o nome do Senhor. O Espírito de Deus se move juntamente com a nossa adoração. Quero agradecer ao nosso presidente, pastor Seno, pastor Roberto, por ter confiado a nós, ter nos intimado através do pastor
ao seu que nos telefonou para estar aqui nesta noite. E também louvo a Deus pela vida dos nossos companheiros. A gente já esteve pela manhã na nossa reunião de ministério aqui orando, ouvindo o que o nosso presidente tem para passar para a gente, onde aqui pela manhã a gente chora aos pés de Jesus e a gente também, junto com os obreiros, fortalecendo esta comunhão cristã e ministerial. E agora estamos com a responsabilidade, a tremenda responsabilidade, a grande responsabilidade que mexe até com o nosso tutano, com todos os nossos músculos e nervos, porque ministrar a palavra de Deus é sempre uma responsabilidade. Mas vamos abrir a Bíblia, a palavra de Deus, e ler um texto da palavra do Senhor e deixar que Deus dessa noite dirija todas as coisas pelo seu poder. Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo de número 10 e versículo de número 10. Esse texto, depois de João 3:16, vem a ser um dos versículos mais familiar dos crentes, dos leitores da Bíblia. Enquanto os irmãos acham, queremos mandar a nossa saudação cristã às pessoas que estão lá do outro lado, nos assistindo através da internet. Queremos desejar a você as mais copiosas bênçãos de Deus. E dizer que o milagre de Deus não vai ficar restrito dentro dessas quatro paredes. Há um milagre de Deus para você também, aonde quer que você estiver. Confia em Deus, porque o Senhor é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Evangelho segundo São João, capítulo de número 10 e verso também de número 10. Está escrito no livro de Deus: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Obrigado, meus amados, poderão tomar seus assentos. Meus queridos irmãos, quando nós abrimos os santos evangelhos, os evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vamos encontrar explicitamente registrado nesses evangelhos 7 razões porque Cristo Jesus deixou o céu de glória, se humanizando, tornando-se homem e veio a este mundo para sentir na pele o que é ser humano. Os evangelhos nos mostram que Jesus tinha uma missão, que Jesus tinha um alvo no seu ministério para poder descer a este mundo. No capítulo 5, verso 17 de São Mateus, Jesus diz que ele veio ao mundo, ele diz: eu vim não para destruir, mas para cumprir a lei. No capítulo 12, verso 49 de São Lucas, Jesus vai dizer: vim lançar fogo na terra, e o que mais quero se já está aceso? Em Marcos capítulo 1, versículo 38, Jesus diz aos seus discípulos: vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. Lucas capítulo 5, versículo 32, Jesus diz: vim chamar os pecadores ao arrependimento. Lucas 19, 10, na casa de Zaqueu, Jesus fala bem alto para todos quanto estavam adjacente àquela residência, dizendo: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os que se haviam perdido. No capítulo 18, verso 37, no seu julgamento, para Pilatos, Jesus diz: para isso vim ao mundo, a fim de dar
testemunho da verdade. E no texto que nós lemos nesta noite, Jesus disse bem claro: eu vim para que tenham vida e as tenham com abundância. Aleluia! E eu quero nesta noite, amados, então, baseado neste texto que Jesus diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quero falar sobre os 3 passos que a Bíblia Sagrada nos mostra para podermos obter esta vida abundante que o Senhor Jesus Cristo prometeu com suas próprias palavras. Meus queridos irmãos, quando nós vamos pesquisar a palavra abundância no Antigo Testamento, nos originais, no hebraico, nós vamos encontrar que abundância vem da palavra shefa. E a palavra shefa quer dizer fartura, transbordamento, grande quantidade. Quando Jesus diz na sua palavra que ele veio trazer vida com abundância, Jesus estava falando exatamente disso, de fartura, de transbordamento, de quantidade de coisas especiais e espirituais que ele veio trazer ao seu povo. Meus amados, mas para que nós possamos encontrar esses 3 passos, nós precisamos ler mais um texto da Bíblia Sagrada, porque nesse texto que nós vamos ler, aqui estão os 3 passos que a Bíblia vai nos mostrar, que precisamos dar se quisermos acessar, vivenciar esta vida abundante que Jesus nos prometeu. Paulo vai dizer aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 13 a 14, que diz: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aleluia! Quando lemos esse texto bíblico, nós vamos encontrar Paulo mostrando o primeiro passo. Quando nós lemos aqui o verbo esquecer. Paulo diz: esquecendo-me das coisas que atrás ficam, esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Meus queridos irmãos, Deus, quando buscamos o Senhor para nos dar uma palavra para esta vigília de oração, Deus colocou muito claro no nosso coração, na nossa mente, que Ele tinha, aleluia, algo para nos dizer de uma maneira muito forte, através desta palavra. E o primeiro passo que a Bíblia nos aponta, como o caminho, aleluia, a ser seguido em direção desta vida abundante de Jesus, está no verbo esquecer. Temos que notar que Paulo diz: uma coisa faço. Este verbo de ação aqui quer dizer para nós que nós temos que realmente então que fazer a nossa parte. Temos que fazer alguma coisa, e este passo, esta alguma coisa é este passo que a Bíblia diz que é esquecer. Quando nós vamos conjugar o verbo esquecer, nós vamos logo perceber que esquecer significa deixar sair da memória. Esquecer significa perder a lembrança. Esquecer também significa pôr de lado. Aí você vai dizer: mas pastor, Paulo está querendo dizer para nós que nós temos que deletar, temos que esquecer, temos que,
abandonar o nosso passado, esquecer tudo que aconteceu na nossa vida daqui para trás. Não, meus amados. O apóstolo São Paulo está claro na Bíblia que ele não está generalizando, isto é, ele não está dizendo para nós que nós não podemos ter as nossas reminiscências, isto é, aquilo que se conserva na memória, a lembrança, a recordação das coisas boas, das bênçãos de Deus que já aconteceram na nossa vida. Não é isso. A mesma Bíblia que está dizendo para nós esquecer, ela também diz para nós não esquecermos. É só uma questão de interpretação bíblica, porque quando lemos o Salmo 103 e verso 2, a Bíblia vai nos dizer assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Neste sentido, nós não podemos esquecer que Jesus nos salvou, não podemos esquecer que Jesus perdoou todos os nossos pecados, não podemos esquecer que Jesus nos batizou com o Espírito Santo, não podemos esquecer que Jesus curou nossas enfermidades, não podemos esquecer que Jesus operou grandes maravilhas nas nossas vidas. Não é disto que nós temos que esquecer, mas existe alguma coisa que nós vamos ver aqui na palavra de Deus que nós precisamos esquecer se nós quisermos ver ou obter esta vida abundante que Jesus promete na sua palavra. E se for Jesus que prometeu na sua palavra, nós temos sim direito de reivindicar nesta noite esta vida abundante, porque isto é uma promessa de Deus feita pelo próprio Jesus. Meus amados, porque muitas pessoas vivem infelizes, recalcadas e deprimidas. A gente se depara com tantas pessoas que estão vivendo desta maneira, pessoas que estão vivendo um verdadeiro inferno aqui na terra, pessoas que estão caminhando nesta vida sem mais nenhum sentido na sua vida, tanto sentimental como na sua vida emocional. Por que tantas pessoas vivem nesta situação? E eu posso explicar para vocês, existem pelo menos já de pegada duas razões, porque tantas pessoas vivem nesta situação que nós falamos. Primeiro, essas pessoas vivem deste jeito, desta maneira, nesta situação tão deprimente, porque primeiro, tornaram-se escravos do seu passado. Quando a Bíblia diz que nós devemos nos esquecer das coisas que passaram, a Bíblia está nos mandando a nos libertar do passado ruim, negativo que aconteceu na nossa vida. Muitas pessoas não conseguem se libertar dos traumas do passado da sua vida, carregam consigo no seu sentimento este fardo pesado e infelizmente terão que conviver com esta triste realidade. Segundo, porque acumulam sentimentos de rancor, de vingança e amargura em seus corações. Quantas pessoas que não conseguem se libertar desses sentimentos ruins, desses sentimentos negativos que estão armazenados dentro do seu coração. Meus amados, na nossa vida cotidiana, um exemplo prático da nossa vida cotidiana, todos os dias nós, os nossos lares, nossa família, nós acumulamos lixos, acumulamos resíduos e entulhos domésticos.
Isto é normal na vida. Isto acontece com todas as famílias. E o que nós fizemos, o que nós acabamos fazendo com esses lixos? Nós não guardamos eles, nós não deixamos acumular, porque se nós fizermos isso, nós vamos atrair grandes problemas para a nossa vida, para o nosso lar. Nós vamos atrair moscas, nós vamos atrair maus cheiros, nós vamos atrair bactérias, nós vamos atrair doença. E o que é que a gente faz? Então a gente junta aquele lixo, põe dentro de um saquinho, vai lá fora, coloca na lixeira para que o caminhão dê um destino certo para aqueles resíduos ali, porque senão vai ficar muito difícil. Assim também pode acontecer no nosso interior. Nós podemos também acumular lixos emocionais na nossa vida, e é por esta razão que muitas pessoas vivem uma vida medíocre, tanto no ponto de vista espiritual como no ponto de vista sentimental. Por que, senhores? Porque dentro dos seus corações também estão guardados, estão entulhados resíduos, lixos sentimentais e emocionais. E se isto acontecer, se isto estiver acontecendo, tais pessoas estarão vivendo uma vida muito difícil aqui nesses dias em que nós estamos vivendo. Porque quantas pessoas vivem uma vida desse jeito, sufocadas nos sentimentos, esmagadas pela ansiedade, amargurada no seu espírito, deprimidos na sua alma. É porque o seu coração está fechado com esses resíduos, com esses lixos dentro de si. Mas Deus nesta noite está falando para você e para mim, meu amado irmão. Vamos abrir o nosso coração nesta noite e deixar que o Espírito de Deus nos ajude a nos libertar desses males. E Deus assim vai estar fazendo com que esta vida abundante de Jesus passará a fluir dentro de nossos corações. Meus amados irmãos, nos dias do Senhor Jesus, quando Ele viveu aqui nesta terra, na cidade de Jerusalém, nós sabemos pela história que haviam 12 portas, e dessas 12 portas havia uma chamada porta de entulho. Por esta porta de entulho, ao cair da tarde de cada dia, todos os habitantes a ela se dirigiam, que dava acesso, que dava saída da cidade, e então eles traziam consigo os seus resíduos, os lixos que acumularam durante o dia, e eles se dirigiam a uns 500 metros distante da porta do entulho, aonde ali havia um local onde se destinava esses resíduos. Havia ali uma fogueira que eles chamavam de Geena, ou vale dos filhos de Inom. Ali havia uma fogueira que diuturnamente estava acesa para incinerar os lixos e os resíduos dos habitantes de Jerusalém, porque eles eram proibidos de deixarem esses lixos dentro da cidade. Então por esta porta eles passavam e se libertavam e se desvencilhavam daquele problema que eles tinham consigo, que eram esses resíduos. Então lá eles conseguiam fazer com que esse problema fosse sanado. Quando eu estava orando ao Senhor, Deus me diz que nesta noite o Espírito Santo está aqui para nos ajudar a descer este vale, aleluia, esse vale chamado Vale do Perdão, Vale da renúncia, Vale da humilhação, e queimarmos nossos lixos no fogo do amor divino,
Aleluia, porque este fogo está aceso nesse lugar para desfazer nossas mazelas que estão destruindo nossas alegrias. Até muitos cristãos que estão sentados nos bancos da igreja, diante da palavra, diante da ação, da unção do Espírito de Deus, mas são pessoas deprimidas, pessoas sofridas, pessoas que não conseguem desempenhar a sua vida cristã de uma forma satisfatória, porque dentro do seu coração ainda existe alguma coisa que está impedindo a ação do Espírito de Deus na sua vida. Muitas pessoas hoje vivem enfermas, e a maioria dessas enfermidades são enfermidades emocionais, porque são pessoas que não conseguem perdoar, são pessoas ressentidas, são pessoas amarguradas, são pessoas feridas, são pessoas machucadas. Mas nesta vigília de oração, Deus está dizendo para nós que Ele tem uma cura, que Ele tem uma vitória, que Ele tem uma libertação, que Ele tem uma saída. A saída é a porta do monturo. Vamos pegar esses resíduos e atirar para fora, a fim de que nosso coração fique livre, para que Deus possa encher cada vez mais e mais da sua glória, da sua unção, do seu poder, da sua alegria, da sua virtude, do seu amor, dos seus frutos, dos seus dons. Quantos nessa noite podem levantar a sua mão e dizer: Deus, eu quero nesta noite a tua graça, para que eu possa voltar para minha casa totalmente abençoado pelo teu Espírito. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quando lemos ainda Filipenses 3:13, nós vamos encontrar Paulo dizendo: aleluia, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Segundo, avançando para as que estão diante de mim. Segundo passo para obtermos esta vida abundante é avançar. Paulo diz: avançando para as que estão diante de mim. Verbo avançar significa, amados, andar para frente, ir adiante. Nos originais grego, por ser do Novo Testamento, essa palavra aponta para um cavalo que se estica e se esforça para ganhar uma corrida. É a ideia que Paulo está passando para nós aqui. Aleluia. Paulo está dizendo que o segredo de uma vida abundante e vitoriosa está em avançar. Isto é, seguir em frente. Nesta caminhada de fé, irmãos, diariamente somos desafiados a parar. Quantas vezes vem aos nossos pensamentos parar? Ao longo da história do povo de Deus, quantos homens de Deus tomaram essa iniciativa de parar, de desanimar no caminho, na caminhada, na jornada? Mas a Bíblia está nos dizendo que o segredo para nós alcançar esta vida abundante e vitoriosa está em nós avançar cada dia mais. Mesmo que as lutas e provações, mesmo que os reveses da vida, aleluia, às vezes querem nos impedir de caminhar, querem nos impedir de continuar a nossa marcha, então vamos ouvir a voz do capitão da nossa salvação dizendo: avançai, fiéis soldados. Como diz o velho hino da harpa cristã 471, avançai, fiéis soldados.
Muitas pessoas, meus amados irmãos, infelizmente na caminhada, eles têm parado. Muitas pessoas na caminhada que começaram um dia com a gente, quantas pessoas que a gente lembra que começamos junto, começamos a caminhada de fé, e infelizmente hoje estão parados na caminhada. A Bíblia Sagrada diz que nós precisamos avançar. Existem pessoas que estão sentados no banco da nossa igreja nesta noite, que certamente por conta de alguma provação, de algum revés, de alguma agrura que tem surgido na sua vida, tem vindo o pensamento: eu vou parar, eu vou dar um tempo, eu não posso mais continuar, eu não posso mais avançar. Mas a ordem de Deus nesta noite é não parar. A ordem de Deus nesta noite é avançar. A Bíblia diz que nós temos que avançar. Aleluia! Para as que estão diante de nós. Meus amados, Deus nessa noite está dizendo para nós que o melhor dele ainda está por vir. Aleluia! O melhor de Deus para a minha e para a tua vida ainda está para chegar. Se nós pararmos agora, se nós desistirmos agora, nós vamos perder tudo o que nós já temos feito. Nós precisamos ter a mesma disposição do grande patriarca Jó, mesmo que ele foi esmagado por todos os tipos de provações e de lutas na sua vida, mas chega um momento quando todos pensavam que Jó ia entregar os pontos, ia jogar a toalha branca, ia dizer: eu desisto, eu paro, eu recuo. Mas a Bíblia diz que Jó naquele momento, ele arranca as últimas forças que tinha no seu coração e diz: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, ainda na minha carne eu verei a Deus. Meus amados irmãos, precisamos ter, aleluia, esta força. Confesso que todos nós que aqui estamos, houve momento na nossa caminhada que nós paramos, pensamos sim em dizer: Deus, não dá mais. Deus, as minhas forças se esgotaram. Deus, até aqui eu pude, e agora, Senhor, eu não posso mais. É neste momento que o Senhor disse: tudo bem, as tuas forças se acabaram, você não pode mais, então é agora que eu vou entrar na tua vida. Então deixa comigo, entrega nas minhas mãos o timão da tua nau, entra aqui no meu colo e eu vou te carregar, porque você não pode parar, você tem que avançar até o fim. Por isso que Paulo, ele usa, meus amados, aleluia, aqui também essa palavra que temos que correr para as coisas que estão adiante de nós. Paulo está usando um termo atlético, ele está falando do maratonista que está na pista fazendo a sua corrida olímpica. Ele precisa sair de um ponto de partida, mas ele tem um alvo, ele tem um objetivo, ele tem um ponto aonde ele tem que chegar. E naquele tempo, se o atleta desistisse, ele pagava com a sua vida. Ele precisava correr com aquela tocha nas suas mãos, pulando valo, subindo pedra, obstáculos de todo tipo, e ele corria com aquela tocha acesa na sua mão, até ali
linha de chegada. Quando ele chegasse, então ele ganhava a coroa, o laurel, ele ganhava ali uma recompensa pela sua fibra, pela sua tenacidade. Então ele era aclamado, ele era honrado pelo próprio imperador. Meu amado irmão, um dia Deus colocou essa tocha no nosso coração. Deus colocou na minha e na tua mão essa tocha e diz: agora segue, agora corre, agora avança. Nós não podemos parar, nós não podemos decepcionar Jesus. Precisamos ir até o fim, precisamos correr, precisamos avançar, porque nós só vamos ganhar o nosso galardão se nós formos até o fim da nossa caminhada. É por isso que Paulo vai dizer: ei, irmãos, eu combati o bom combate, terminei a minha carreira. Paulo tinha razões sobejas, 1000 razões para dizer: não dá mais, eu paro, eu não consigo, diante de tantas lutas, de tantos inimigos, de tantos obstáculos. Quando nós lemos a história ministerial de Paulo, nós ficamos impressionados de onde este homem, este campeão de Jesus Cristo, arrancava tanta força para lutar com tantos inimigos no seu ministério. Mas Paulo disse: combati o bom combate, terminei a minha carreira, mas guardei a minha fé. Desde agora me espera a coroa que o Senhor me reservou para mim naquele dia, não somente a mim, mas para todos quantos amarem a sua vinda. Precisamos avançar até a vinda de Jesus. A vinda de Jesus está próxima. Então, amado irmão, em nome de Jesus, levanta a tua cabeça. Em nome de Jesus, continua a marcha. Em nome de Jesus, continua avançando. Aleluia, porque Paulo diz, vai dizer que a nossa salvação agora já está mais perto, desde quando abraçamos a fé. Talvez você vai estar a um passo da tua vitória, talvez eu vou estar a uma milha da minha vitória. Se pararmos, poderemos estar parados muito próximo da nossa vitória. Então, em nome de Jesus, haja o que houver, venha o que vier, vamos continuar avançando, avançando até o fim, diz a palavra. Aleluia. Recentemente eu ouvi um sábio dizer estas palavras: é graça divina começar bem, graça maior persistir na caminhada certa. Mas ele diz: mas graça das graças é não desistir nunca. Não desistir nunca. Existem muitos querendo que eu e você desistamos. Tem um inferno inteiro torcendo para que você desista. Quando eu estava no campo missionário, numa cidade de 40 mil habitantes, meia dúzia de crentes, a maioria dos irmãos idosos e doentes, e eu fui enviado para aquela cidade, saí de Criciúma enviado para lá. Depois de alguns meses que eu estava naquela cidade, trabalhando de dia e de noite, de manhã até a noite, de casa em casa, evangelizando, muitas vezes 4, 5 horas da tarde, com as carnes tremendo, sem almoçar, em jejum, para ver se ganhávamos algumas almas para o Senhor Jesus. Lembro-me quando eu estava descendo a pé de um bairro difícil, aonde havia ali muitas pessoas problemáticas, havia ali uma zona de meretrício, e eu tinha passado em algumas casas ali evangelizando,
De repente eu escutei uma voz que disse assim para mim: ei, você aqui não vai conseguir nada. Ei, aqui ninguém conseguiu nada. Ei, aqui já mataram 4 pastores assassinados no centro da cidade. E você também não vai conseguir nada. Você aqui vai ser destruído, a tua mulher, os teus 2 filhos vão morrer aqui. Esse lugar aqui é um lugar que mata pessoas. Você volta, desista, volta para a tua cidade, volta, porque aqui não é o teu lugar. De repente, meus irmãos, quando eu escutei aquela voz, eu olhei para um lado, olhei ao meu redor e não vi ninguém que estava ali humanamente falando próximo de mim para dizer aquelas palavras. Foi quando eu me recordei, foi quando eu me lembrei que aquelas palavras, quem estava proferindo era o inimigo da obra de Deus. Era o meu adversário Satanás, que estava dizendo para mim: desista, volte para a tua cidade, você é novo, você é jovem, você tem uma carreira, não fica aqui, volta. Irmãos, naquele momento eu senti quando a graça de Deus, o Espírito Santo do Senhor falou forte em meu coração, dizendo: você não pode parar agora, você tem que continuar a caminhada, porque grande é a obra que eu tenho para realizar neste lugar. Passado alguns dias, poucos dias, eu estava evangelizando com um carro na rua, pregando mesmo com um alto-falante em cima do carro, e eu anunciei naquela tarde, eu desafiei naquela tarde que as pessoas levassem paralíticos, levassem cegos, levassem mudos, levassem endemoniados para a igreja, que eu estaria orando por eles e que Deus estaria realizando um grande milagre nas suas vidas. E eu fui para o culto à noite. Eu esperava acontecer alguma coisa, mas não tanto assim como aconteceu. De repente eu estava orando, o irmão que era o meu segundo disse: pastor, olha para trás, por se eu ver alguma coisa, olha para trás. Não, vamos orar, não, se eu preciso olhar para trás. Quando eu me levantei, que olhei para trás, a nossa igreja estava repleta de pessoas, e então nós começamos o culto. Quando eu estava pregando, um homem daquele estilo nordestino, com chapéu de couro vermelho quebrado para trás, ele disse: o senhor passou hoje à tarde desafiando, dizendo que Jesus Cristo é que cura, Jesus Cristo salva, Jesus Cristo faz e acontece. Eu disse: sim, foi eu mesmo que passei anunciando, e Jesus faz isto e muito mais do que o senhor está pensando. Ele disse: pois então nós temos trazendo aqui uma senhora, e o senhor vai ter que orar por ela. O senhor vai ter que benzer ela, porque se o senhor não fazer o que o senhor disse que faria, então hoje vai acontecer alguma coisa aqui. Eu disse: então tudo bem, vai acontecer realmente, porque o Jesus que nós pregamos é o Jesus que realmente faz milagres e prodígios. Pegaram aquela mulher e trouxeram em 2, porque ela era paralítica da cintura para baixo, e colocaram bem próximo de mim assim, e deram um grito comigo: faz alguma coisa por ela. Naquele momento nós descemos do púlpito, fomos lá embaixo, pegamos o nosso óleo de unção, colocamos sobre aquela pessoa e oremos, e repreendemos aquele demônio de paralisia que estava na vida daquela pessoa. E quando nós acabamos de orar, para a surpresa de todos nós, o Senhor Jesus operou um grande milagre na vida daquela mulher, e a mulher começou a pular. Eu disse: tira a mão desta mulher, porque Jesus acaba de fazer
fazer o milagre na sua vida. E então a mulher pulava, saltava, e naquele momento houve um grande temor de Deus naquele culto. E eu fiz o convite para as pessoas que ali estavam. Muitas daquelas pessoas vieram na frente, levantaram a sua mão e aceitaram Jesus Cristo como seu Salvador. E naquela noite em diante, Deus recomeçou a realizar grandes milagres. Passado alguns dias, tivemos que aumentar o tempo, nosso tempo da Assembleia de Deus, porque as almas vieram atraídas pelo milagre que Jesus operou naquela vida. Se há 3, 4 dias atrás eu tivesse dado ouvido à voz de Satanás dizendo: desista, volta para tua casa, nós teríamos feito criado um grande prejuízo para a obra de Deus. Mas nós insistimos, avançamos, continuamos, e Deus começou a fazer grandes milagres e prodígios e maravilhas naquele lugar. Às vezes, irmãos, nós quando pensamos em parar, são vozes estranhas, são realmente, irmãos, espíritos que querem impedir que Deus realize nas nossas vidas as suas promessas e a sua obra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pensando já em encerrar, vamos continuar lendo o verso 13 do capítulo 3 de Filipenses, que diz: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aqui está o terceiro passo para nós obtermos a vida abundante de Jesus: prosseguir para o alvo. Aleluia! Prosseguir para o alvo. Alvo significa objetivo, significa intuito, motivo principal. Alvo significa sonho. Na vida temos que ter alvos. Não podemos caminhar nesta vida, irmão, sem objetivo. Precisamos mentalizar, precisamos saber quais objetivos perseguimos, qual é o alvo da nossa vida. Precisamos entender, aleluia, qual é o sonho de Deus também para a nossa vida. Nós precisamos ter um alvo na nossa vida. Existem muitos alvos que nós podemos ter, mas o primeiro deles é o alvo da salvação. Todos os demais objetivos, todos os demais sonhos e motivos só serão importantes se nós priorizarmos o alvo da salvação. O primeiro alvo nosso é salvar a nossa alma. O nosso primeiro alvo é chegar no céu, é ter a vida eterna, é sentar no trono com Jesus, é ser coroado de glória na eternidade. Mas depois devemos ter outros sonhos. A Bíblia nos dá este direito: prosseguir, aleluia, objetivando um alvo. Glória a Deus. A Bíblia diz que Deus trabalha em cima dos nossos sonhos. Deus trabalha em cima dos nossos alvos. Eu não sei qual é o teu alvo nessa noite, o teu sonho nessa noite, mas eu, desde que aceitei Jesus como meu Salvador, ainda na minha adolescência, dentro de mim, meus amados, nasceram alguns sonhos. Dentro de mim nasceram alguns alvos que eu passei a perseguir na minha vida. Aleluia. O primeiro alvo que eu mirei na minha vida foi a salvação. Por ser um jovem ainda muito dedicado à vida religiosa, então muitos diziam assim: esse menino não vai conseguir ficar lá,
Ele vai voltar. Meus pais foram muito pressionados por conta da minha conversão. Muitas pessoas diziam para o meu pai: bate nele, faça alguma coisa, é feio para você. O senhor, como uma das pessoas influentes da nossa sociedade, agora o teu filho se converte, isso aí é feio, isso aí pegou muito mal para o seu nome. Meu pai até tentou, meu pai até forçou que eu voltasse. Eu disse: não posso, eu não posso, porque o meu alvo agora é ser salvo, o meu alvo é a salvação. E eu disse para Jesus: Jesus, eu estou disposto a pagar o preço que for preciso, Senhor, mas eu quero ir até o fim da minha caminhada. O meu principal alvo, Jesus, é a salvação. Haja o que houver, custe o que custar, da minha salvação, Senhor, eu não abro mão. Eu preciso ir até o fim, Senhor, porque está escrito na tua palavra que aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Então este foi o meu primeiro objetivo. Mas depois eu tive outros sonhos, sonho de ser obreiro da obra de Deus, aleluia, sonho de ser um pregador da palavra, sonho de um dia estar, aleluia, fazendo alguma coisa para Jesus. Assim que me converti, logo em seguida, Deus começou a usar profetas para me falar sobre isto, aleluia. E já com 5 meses de fé, apenas eu fui convidado pelo pastor regional para me assumir a minha primeira congregação com 6, 7 irmãos velhinhos que tinha ali. Então eu fui o primeiro dirigente daquela congregação, daquela localidade. Aí Deus começou a realizar os meus sonhos. Quando eu comecei a ministrar a escola bíblica dominical com 14 anos de idade, uma escola dominical, a lição era comentada pelo pastor João Pereira de Andrade Silva. O tema, me lembro que o primeiro tema daquela escola dominical era inferno, verdade ou mito. Quando eu abro a lição, eu vejo no encarte da revista Escola Dominical uma chamada assim: vamos a Israel. Mas naquele tempo, 40 anos atrás, ir a Israel era um sonho quase que impossível. Mas naquele momento nasceu dentro de mim o desejo de ir a Israel. Eu disse: Deus, que um dia o Senhor me dê esta graça, que um dia o Senhor me dê este privilégio de eu conhecer a Terra Santa. E eu nunca deixei de perseguir esse alvo, nunca deixei de orar por este objetivo, até que um dia na missão, de tanto desejo que estava dentro de mim, por conta de um pastor, Israel Sodré, que me visitou lá naquele sertão, naquele agreste mineiro, e ele disse: pastor Oswaldo, eu estive em Israel e eu trouxe algumas coisas e eu quero dar para você uma lembrancinha. E me deu uma pedrinha pequenininha, e eu, quando peguei aquela pedra, aí nasceu cada vez mais forte o desejo de eu ir a Israel. E então eu comecei a orar muito mais e disse: Deus, o Senhor me leve, nem que seja em espírito, se eu não puder ir fisicamente, embarcar num avião, Senhor, literalmente, mas o Senhor me leva em espírito. E eu descobri como Deus, Ele é facilitador dos nossos sonhos, como Deus gosta de cumprir os nossos sonhos. Numa noite o Senhor me levou em espírito, e Ele me levou, como eu hoje percebo que foi tão real quando eu tive lá pessoalmente. Deus me tomou em espírito, passando por todos aqueles processos de aeroportos, embarcando num avião, descendo e sendo levado por um guia, e ele me mostrando aqueles lugares ali de Israel, da Terra Santa. E ele dizia: aqui é o mar da Galileia, aqui é o túmulo de Jesus, aqui é o Calvário. No outro dia, quando eu me levantei, me acordei, eu não quis nem sair de dentro de casa.
só para desfrutar daquela felicidade, daquela alegria, mas de repente continuou novamente a nascer, a brotar, a crescer o desejo de ir agora literalmente. Eu disse: Deus, eu quero ir literalmente. Até que o Senhor um dia disse, eu disse: Deus, se tu estás nesse negócio, Senhor, para mim é Israel. Senhor, eu não quero nem falar para a minha família, para mim, porque vai ser praticamente impossível. Então, Senhor, usa o teu servo que vem pregar a tua palavra, aqui no congresso do ciclo de oração das irmãs. O Senhor fale para a igreja, Senhor, fale por mim, porque eu não quero falar. Quando o irmão pregou o microfone para pregar, ele disse: Pastor Osvaldo, Deus está me mostrando que Ele está te levando na Terra Santa ainda este ano. Aí eu disse: Deus, como Tu és lindo, Senhor. Como o Senhor, Ele está interessado em cumprir os desejos dos nossos corações, os nossos sonhos, os nossos objetivos. E Deus me deu a graça de eu ter ido 2 vezes em Israel, 3 vezes, porque tivemos em outros lugares, como na Grécia. E se Deus abençoar, no final deste ano, novamente estaremos indo lá. Então quero só dizer com isto aos irmãos, que Deus aqui nessa noite está dizendo para você, que Ele está pronto para realizar o teu sonho, se você está perseguindo. Mas qual é o teu sonho? A salvação de um familiar, batismo com o Espírito Santo, ser um obreiro, um pregador, um missionário, crescimento na área profissional, conhecer a Terra Santa, casar e ser feliz. Qual é o teu sonho nesta noite? Deus está dizendo que não importa se esse teu sonho for um sonho que vai trazer para você benefício, tanto espiritual como na vida material, e que esteja atrelado à vontade de Deus. O Senhor diz que Ele vai realizar agora, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé para nós orar ao Senhor. Aleluia. 3 passos para nós alcançarmos a vida abundante de Jesus: esquecer as coisas ruins que atrás ficaram. 2, avançar para as que estão diante de nós. 3, termos um objetivo na vida, um alvo na vida a ser perseguido. E eu quero orar por você aqui nesta noite, no nome de Jesus. Quando ainda jovem, eu disse: Deus, quando eu me casar, Senhor, eu quero que Tu me dê filhos, eu quero ter filhos gêmeos. Eu disse para Jesus: Senhor, mas vou te fazer um pedido, eu não quero, eu quero que sejam 2 meninos, Senhor, não quero que seja menino e menina. Quando nós casamos, a irmã Nadir deu-nos esses 2 meninos, um é o evangelista Marcos e outro é o presbítero Mateus. Os sonhos da nossa vida, irmãos, se for sonhos nobres, for sonhos bons, Deus está disposto a cumprir para nós os nossos desejos do nosso coração. Eu quero orar aqui nessa noite, quero convidar você que veio a este lugar em busca de algo de Deus. Você disse: eu vou na vigília, mas eu preciso receber algo de Deus na minha vida. Eu quero estar orando por você neste momento. Saia do teu lugar depressa, vem aqui. Eu quero orar por você, eu quero orar pela sua vida. Deus tem algo para abençoar a sua vida. Deus tem um presente para te dar. Deus tem, aleluia, uma obra para realizar. Mesmo que você diga é impossível, mesmo que você diga não é, isto não vai acontecer. Faz pouquíssimos dias que um jovem da nossa igreja, ele deixou o seu carrinho já, o carrinho usadinho dele, um jovem que Jesus trouxe ele, tirou das drogas. Ele estava ali, deixou o seu carro num determinado lugar. Quando foi buscar, não tinha mais. Levaram o seu carro. Então a sua mãe, chorando para mim, me abraçou e disse: pastor, levaram o carro do Fernando. Eu disse: Fernando, olhe para mim. Deus está me dizendo que Ele vai te abençoar por esses dias. Deus vai cumprir o desejo do teu coração, meu filho. Deus está trazendo uma bênção melhor, maior do que aquela que você perdeu. Deus está te devolvendo e devolvendo com mais vantagem do que aquela.
O Fernando bateu em toda a delegacia, não conseguiu achar o seu carro. Até que o irmão chega para mim e disse: pastor Oswaldo, eu senti de dar um carro seminovo para o Fernando. O que é que o senhor acha? Eu disse: o que é que eu acho? O que eu acho é que Deus está te usando para abençoar a vida daquele jovem, porque eu profetizei para ele que ele ia ser abençoado esta semana. E agora já aconteceu. O irmão ganhou um carro 5, 6 vezes melhor do que aquele que ele havia perdido. Eu quero que você saia do seu lugar agora. Deus, Ele concede o desejo do seu coração. Aleluia. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela tua vida. Você que tem algo na tua vida, no teu coração, no teu sentimento, no teu pensamento, mas de repente você diz: mas isto é demais para mim, isto é impossível. Deus está dizendo que para Ele tudo é possível. O Senhor está dizendo que nesta noite Ele tem a bênção para o teu coração. Levanta as tuas mãos, vamos orar. Você que está no seu banco também acredita que nessa noite Deus é poderoso para realizar o que a sua palavra promete para o seu povo. Pai, em nome de Jesus, eu estou orando por essas vidas que aqui estão. Estenda a tua mão, Senhor, sobre o teu povo. Estenda a tua mão sobre os teus filhos, especialmente aqueles que estão aqui à frente do teu altar, Senhor. Existem pessoas, meu Pai, que estão aqui, meu Deus, e estão depositando toda a sua confiança em Ti. Pai, eles acreditam ainda, Senhor, nas promessas que Tu tens feito em sua vida. Há um alvo, há um sonho, há um objetivo, Senhor, que o Teu Filho está perseguindo. Senhor, que nesta madrugada, que nesta vigília, Senhor, aleluia, de oração, meu Deus, o Teu Filho possa voltar para a sua graça maior, persistir na caminhada certa. Mas ele diz: mas graça das graças é não desistir nunca. Não desistir nunca. Existem muitos querendo que eu e você desistamos. Tem um inferno inteiro torcendo para que você desista. Quando eu estava no campo missionário, numa cidade de 40 mil habitantes, meia dúzia de crentes, a maioria dos irmãos idosos e doentes, e eu fui enviado para aquela cidade, saí de Criciúma, enviado para lá. Depois de alguns meses que eu estava naquela cidade, trabalhando de dia e de noite, de manhã até a noite, de casa em casa, evangelizando, muitas vezes 4, 5 horas da tarde, com as carnes tremendo, sem almoçar, em jejum, para ver se ganhávamos algumas almas para o Senhor Jesus. Lembro-me quando eu estava descendo a pé de um bairro difícil, aonde havia ali muitas pessoas problemáticas, havia ali uma zona de meretrício, e eu tinha passado em algumas casas ali evangelizando. De repente eu escutei uma voz que disse assim para mim: ei, você aqui não vai conseguir nada. Ei, aqui ninguém conseguiu nada. Ei, aqui já mataram 4 pastores assassinados no centro da cidade, e você também não vai conseguir nada. Você aqui vai ser destruído, a tua mulher, os teus 2 filhos vão morrer aqui. Esse lugar aqui é um lugar que mata pessoas. Você volta, desista, volta para a tua cidade, volta, porque aqui não é o teu lugar. De repente
repente, meus irmãos, quando eu escutei aquela voz, eu olhei para um lado, olhei ao meu redor e não vi ninguém que estava ali humanamente falando próximo de mim para dizer aquelas palavras. Foi quando eu me recordei, foi quando eu me lembrei que aquelas palavras, quem estava proferindo era o inimigo da obra de Deus. Era o meu adversário Satanás, que estava dizendo para mim: desista, volte para a tua cidade, você é novo, você é jovem, você tem uma carreira, não fica aqui, volta. Irmãos, naquele momento eu senti quando a graça de Deus, o Espírito Santo do Senhor falou forte em meu coração, dizendo: você não pode parar agora, você tem que continuar a caminhada, porque grande é a obra que eu tenho para realizar neste lugar. Passado alguns dias, poucos dias, eu estava evangelizando com um carro na rua, pregando mesmo com um alto-falante em cima do carro, e eu anunciei naquela tarde, eu desafiei naquela tarde que as pessoas levassem paralíticos, levassem cegos, levassem mudos, levassem endemoniados para a igreja, que eu estaria orando por eles e que Deus estaria realizando um grande milagre nas suas vidas. E eu fui para o culto à noite. Eu esperava acontecer alguma coisa, mas não tanto assim como aconteceu. De repente eu estava orando, o irmão que era o meu segundo disse: pastor, olha para trás, por se eu ver alguma coisa, olha para trás. Não, vamos orar, não, se eu preciso olhar para trás. Quando eu me levantei, que olhei para trás, a nossa igreja estava repleta de pessoas, e então nós começamos o culto. Quando eu estava pregando, um homem daquele estilo nordestino, com chapéu de couro vermelho quebrado para trás, ele disse: o senhor passou hoje à tarde desafiando, dizendo que Jesus Cristo é que cura, Jesus Cristo salva, Jesus Cristo faz e acontece. Eu disse: sim, foi eu mesmo que passei anunciando, e Jesus faz isto e muito mais do que o senhor está pensando. Ele disse: pois então nós temos trazendo aqui uma senhora, e o senhor vai ter que orar por ela. O senhor vai ter que benzer ela, porque se o senhor não fazer o que o senhor disse que faria, então hoje vai acontecer alguma coisa aqui. Eu disse: então tudo bem, vai acontecer realmente, porque o Jesus que nós pregamos é o Jesus que realmente faz milagres e prodígios. Pegaram aquela mulher e trouxeram em dois, porque ela era paralítica da cintura para baixo, e colocaram bem próximo de mim assim, e deram um grito comigo: faz alguma coisa por ela. Naquele momento nós descemos do púlpito, fomos lá embaixo, pegamos o nosso óleo de unção, colocamos sobre aquela pessoa e oremos, e repreendemos aquele demônio de paralisia que estava na vida daquela pessoa. E quando nós acabamos de orar, para a surpresa de todos nós, o Senhor Jesus operou um grande milagre na vida daquela mulher, e a mulher começou a pular. Eu disse: tira a mão desta mulher, porque Jesus acaba de fazer o milagre na sua vida. E então a mulher pulava, saltava, e naquele momento houve um grande temor de Deus naquele culto. E eu fiz o convite para as pessoas que ali estavam. Muitas daquelas pessoas vieram na frente, levantaram a sua mão e aceitaram Jesus Cristo como seu Salvador. E naquela noite em diante, Deus recomeçou a realizar
grandes milagres. Passado alguns dias, tivemos que aumentar o tempo, nosso tempo da Assembleia de Deus, porque as almas vieram atraídas pelo milagre que Jesus operou naquela vida. Se há 3, 4 dias atrás eu tivesse dado ouvido à voz de Satanás dizendo: desista, volta para tua casa, nós teríamos feito criado um grande prejuízo para a obra de Deus. Mas nós insistimos, avançamos, continuamos, e Deus começou a fazer grandes milagres e prodígios e maravilhas naquele lugar. Às vezes, irmãos, nós quando pensamos em parar, são vozes estranhas, são realmente, irmãos, espíritos que querem impedir que Deus realize nas nossas vidas as suas promessas e a sua obra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pensando já em encerrar, vamos continuar lendo o verso 13 do capítulo 3 de Filipenses, que diz: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aqui está o terceiro passo para nós obtermos a vida abundante de Jesus: prosseguir para o alvo. Aleluia! Prosseguir para o alvo. Alvo significa objetivo, significa intuito, motivo principal. Alvo significa sonho. Na vida temos que ter alvos. Não podemos caminhar nesta vida, irmãos, sem objetivo. Precisamos mentalizar, precisamos saber quais objetivos perseguimos, qual é o alvo da nossa vida. Precisamos entender, aleluia, qual é o sonho de Deus também para a nossa vida. Nós precisamos ter um alvo na nossa vida. Existem muitos alvos que nós podemos ter, mas o primeiro deles é o alvo da salvação. Todos os demais objetivos, todos os demais sonhos e motivos só serão importantes se nós priorizarmos o alvo da salvação. O primeiro alvo nosso é salvar a nossa alma. O nosso primeiro alvo é chegar no céu, é ter a vida eterna, é sentar no trono com Jesus, é ser coroado de glória na eternidade. Mas depois devemos ter outros sonhos. A Bíblia nos dá este direito: prosseguir, aleluia, objetivando um alvo. Glória a Deus. A Bíblia diz que Deus trabalha em cima dos nossos sonhos. Deus trabalha em cima dos nossos alvos. Eu não sei qual é o teu alvo nessa noite, o teu sonho nessa noite, mas eu, desde que aceitei Jesus como meu Salvador, ainda na minha adolescência, dentro de mim, meus amados, nasceram alguns sonhos. Dentro de mim nasceram alguns alvos que eu passei a perseguir na minha vida. Aleluia. O primeiro alvo que eu mirei na minha vida foi a salvação. Por ser um jovem ainda muito dedicado à vida religiosa, então muitos diziam assim: esse menino não vai conseguir ficar lá, ele vai voltar. Meus pais foram muito pressionados por conta da minha conversão. Muitas pessoas diziam para o meu pai: bate nele, faça alguma coisa, é feio para você.
o Senhor como uma das pessoas influentes da nossa sociedade. Agora o teu filho se converte, isso aí é feio, isso aí pegou muito mal para o seu nome. Meu pai até tentou, meu pai até forçou que eu voltasse. Eu disse: não, não posso, eu não posso, porque o meu alvo agora é ser salvo, o meu alvo é a salvação. E eu disse para Jesus: Jesus, eu estou disposto a pagar o preço que for preciso, Senhor, mas eu quero ir até o fim da minha caminhada. O meu principal alvo, Jesus, é a salvação. Haja o que houver, custe o que custar da minha salvação, Senhor, eu não abro mão, eu preciso ir até o fim, Senhor, porque está escrito na tua palavra que aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Então este foi o meu primeiro objetivo. Mas depois eu tive outros sonhos, sonho de ser obreiro da obra de Deus, aleluia, sonho de ser um pregador da palavra, sonho de um dia estar, aleluia, fazendo alguma coisa para Jesus. Assim que me converti, logo em seguida, Deus começou a usar profetas para me falar sobre isto, aleluia. E já com 5 meses de fé, apenas eu fui convidado pelo pastor regional para me assumir a minha primeira congregação com 6, 7 irmãos velhinhos que tinha ali. Então eu fui o primeiro dirigente daquela congregação, daquela localidade. Aí Deus começou a realizar os meus sonhos. Quando eu comecei a ministrar a escola bíblica dominical com 14 anos de idade, uma escola dominical, a lição era comentada pelo pastor João Pereira de Andrade Silva. O tema, me lembro que o primeiro tema daquela escola dominical era inferno, verdade ou mito. Quando eu abro a lição, eu vejo no encarte da revista Escola Dominical uma chamada assim: vamos a Israel. Mas naquele tempo, 40 anos atrás, ir a Israel era um sonho quase que impossível. Mas naquele momento nasceu dentro de mim o desejo de ir a Israel. Eu disse: Deus, que um dia o Senhor me dê esta graça, que um dia o Senhor me dê este privilégio de eu conhecer a Terra Santa. E eu nunca deixei de perseguir esse alvo, nunca deixei de orar por este objetivo, até que um dia na missão, de tanto desejo que estava dentro de mim, por conta de um pastor, Israel Sodré, que me visitou lá naquele sertão, naquele agreste mineiro, e ele disse: pastor Oswaldo, eu estive em Israel e eu trouxe algumas coisas e eu quero dar para você uma lembrancinha. E me deu uma pedrinha pequenininha, e eu, quando peguei aquela pedra, aí nasceu cada vez mais forte o desejo de eu ir a Israel. E então eu comecei a orar muito mais e disse: Deus, o Senhor me leve, nem que seja em espírito, se eu não puder ir fisicamente, embarcar num avião, Senhor, literalmente, mas o Senhor me leva em espírito. E eu descobri como Deus, Ele é facilitador dos nossos sonhos, como Deus gosta de cumprir os nossos sonhos. Numa noite o Senhor me levou em espírito, e Ele me levou, como eu hoje percebo que foi tão real quando eu tive lá pessoalmente. Deus me tomou em espírito, passando por todos aqueles processos de aeroportos, embarcando num avião, descendo e sendo levado por um guia, e ele me mostrando aqueles lugares ali de Israel, da Terra Santa. E ele dizia: aqui é o mar da Galileia, aqui é o túmulo de Jesus, aqui é o Calvário. No outro dia, quando eu me levantei, me acordei,